aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. Estou muito feliz em receber a especialista, psicóloga, especialista em transtorno de personalidade, a doutora Nadime Gabos. Doutora Nadime, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu gostaria que você se apresentasse para o público. Olá, boa noite a quem nos ouve. Meu nome é Nadime, eu sou psicóloga. Eu trabalho no Ambulatório Integrado de Transtornos de Personalidades do Hospital das Clínicas. Eu sou especialista em transtorno de personalidade borderline e eu estou aqui um pouquinho hoje para falar com vocês sobre isso. Muitas pessoas aí em casa têm dúvidas do que é esse transtorno de personalidade borderline. Explique-nos para nós leigos e ignorantes, não é, gente? Explique, Nadime. O transtorno de personalidade, ele é assim, a pessoa sente, pensa, se relaciona e age de uma maneira que está diferente da média da população. Então, por exemplo, um dos sintomas que tem, né, a instabilidade do humor. Então, a pessoa às vezes está bem, mas aí tem uma palavra mal colocada que às vezes é da percepção dela, né, e isso deixa essa pessoa irritada. A própria expressão dela, da raiva, acaba sendo assim de uma maneira que é muito maior do que o estímulo que causou aquilo, né? Então, isso a gente fala que é uma expressão inapropriada da raiva. Então, ela tem essa raiva dela, que ela expressa de uma maneira que é muito desproporcional ao estímulo que causou essa raiva, né? E esse transtorno, às vezes, por esse motivo, ele pode ser comparado não, ele pode ser confundido com o transtorno bipolar. E eles são diferentes, Camila, porque o transtorno bipolar ele é um transtorno do humor. O transtorno borderline, ele é um transtorno de personalidade. Exemplos assim pra gente, por exemplo, os sintomas de ambos. O bipolar, ele tem uma alteração de fases, né? Você vai de uma depressão, daí depois você vai para um pico de euforia, de mania, e depois você vem para uma depressão, ele é meio cíclico. E o humor muda muito mais por coisas internas. No transtorno borderline, o humor muda pelo externo. O que nós falemos com uma criatura que tem esse problema, o que acontece no meio onde ele está é que muda. Já a bipolaridade, o indivíduo é só pelo humor dele. Simplesmente hoje eu acordei mal-humorado, é isso? Porque o transtorno bipolar, ele tem muitas características genéticas. Todos os transtornos psiquiátricos, eles são multifatoriais. Mas o transtorno de personalidade é quando toda a personalidade está adoecida. E não é isso que acontece no transtorno bipolar, né? Por isso que ele está mais relacionado ao humor. Então, ele tem esses picos que são cíclicos, são fases cíclicas, é bem diferente. E o transtorno bipolar não, é essa coisa da pessoa que está sofrendo, que está fora da média o comportamento dela, né? E como vocês, profissionais, em geral, sentem a diferença? Na própria convivência com o paciente, né? Pela própria história que ele traz para a gente, né? Por exemplo, eles têm também uma sensação crônica de vazio, né? Um vazio que eles sentem que é muito profundo, como se eles estivessem num lugar, estivessem procurando alguma coisa e achassem que essa coisa está em outro lugar. Eles vão para esse outro lugar, mas continua essa inquietação de procurar alguma coisa que não está lá, né? É uma inquietação que ele tem, como se faltasse alguma coisa que é muito essencial para a vida dele, né? E como sem aquilo a vida dele não fizesse sentido. Com o tempo, com o tratamento, ele consegue ir lidando melhor com essa sensação de vazio. Ele tem também pouca tolerância à frustração e ele tem uma grande dificuldade de definir a autoimagem dele. Ele não sabe se uma característica é dele ou não. A gente chama de self-difuso. Né? Sabe assim, uma pessoa que, por exemplo, começa a namorar um jogador de futebol e de repente ela está adotando algumas coisas ali da vida desse jogador, mas você sabe que aquilo lá é muito mais do namorado dela do que dela. Então, como a personalidade dela se mistura um pouco com a do outro, porque ela não tem essa personalidade, essa identidade definida, então ela não sabe o que é característica dela e o que é do outro.
E isso causa um monte de sofrimento para ela. É um E para o transtorno parceiro também, né? para todo Porque mundo ele que está se sente envolvido. copiado, acredito eu. Uhum. Uma coisa é você se associar a uma pessoa, né, homem ou mulher, e cada um tem a sua personalidade. Quando você se sente copiado, imitado, mimetizado, não é? Eu acho que é incômodo. É um transtorno que causa sofrimento, tanto para a pessoa como para quem está em volta, né? Para quem convive com ela. E para a pessoa que não sabe que é borderline ou que é bipolar, e ela acredita que não precisa de ajuda, é a família? Como é que é isso, Nadine? Olha, eu acho que chega um momento que eles percebem que tem alguma coisa errada, né? Você sabe que hoje em dia também tem uma questão muito de automutilação, né? Até essa sensação de vazio que eles têm, às vezes acabam levando à automutilação. Isso no borderline ou na bipolaridade? Não é só o borderline que tem automutilação, Tá. né? O bipolar também pode se automutilar. Então, a automutilação ocorre tanto no borderline quanto em outros transtornos, né? Então, não é uma característica que seja própria de um paciente com transtorno de personalidade borderline. O esquizofrênico pode se automutilar porque ele ouve vozes e, de repente, essas vozes falam para ele se machucar, né? O transtorno obsessivo compulsivo, TOC, né? Muito grave, tem aqueles comportamentos ritualísticos, então a pessoa acaba fazendo uma coisa para evitar que uma outra aconteça, e nisso ela pode se machucar. Então não é só no transtorno borderline que isso acontece. O transtorno obsessivo compulsivo é uma coisa tão, assim, eu digo sui generis, né? Porque eu conheço pessoas ou casos que eu não conheço as pessoas, mas me foi reportado que ela tem que colocar a mão em todos os bichos dela da casa, tendo 7 animais de estimação, para poder ir trabalhar, porque senão nada vai dar certo. Isso é ritualístico? Isso pode ser obsessivo e ritualístico também, sim. Ela tem aquele pensamento que fala para ela fazer desse jeito. E você vê que tem os graus de gravidade, tanto no borderline como no transtorno obsessivo compulsivo e até na bipolaridade, né? Tanto que você veja, o transtorno borderline, para você ter esse transtorno, são 9 critérios que o DSM aponta. O que é o DSM? É o Diagnóstico Manual Estatístico de Doenças Mentais. Quais são, doutora Nadine? São 9. Se você preencher 5, você pode fechar um diagnóstico para transtorno de personalidade borderline. Os critérios são essa questão da identidade, né, que a gente chama de difusão de identidade. Ele tem uma dificuldade muito grande de reconhecer a identidade, se é dele, se é do outro. Tem a questão de tentativas recorrentes, ameaças, gestos de suicídio. Tem a questão desse humor que é instável. O relacionamento interpessoal dele também é muito instável. Para a pessoa que está nesse relacionamento, se altera entre padrões assim extremos de desvalorização e de idealização da pessoa que está com esse paciente, né? Tem pelo menos 2 de componentes de compulsões que tem componentes autodestrutivos, como, por exemplo, sexo inseguro, compras exageradas, dirigir perigoso em alta velocidade. Pode ter episódios de pensamentos paranoicos devido a um estresse muito grande. Então, esses são o que o DSM põe como critério para transtorno de personalidade. Se você tem 5 desses critérios, você pode ser classificado como diagnóstico de borderline. Então, pensa, Camila, 5 critérios, já são 256 combinações. Então, se você ainda ver a dimensão do traço, se ele vai do mais leve ao mais extremo, essa combinação, ela aumenta. Então, a gente não pode dizer que tem um border igual ao outro. Tá. Eles mudam. O borderline é sui generis. O meu borderline pode ser diferente do seu. Com certeza. Tá. E isso leva a gente, assim, para uma questão de que você está ali com uma pessoa, não com um diagnóstico. Você vai estar conhecendo aquele seu paciente naquele encontro com ele.
Então, você está atendendo a pessoa e não um diagnóstico. Isso é muito importante, porque tem esse mito na população, né? Que borderline é tudo igual. Mas a isso gente seria uma sabe. tragédia e má também, né, com o ser humano. Porque se nós, enquanto seres humanos, somos unipessoais, não é? Singularíssimos e sui generis, por que se você tem uma doença, porque é chamada como uma doença, né? O borderline, ou não? Sim, é um transtorno, É né? um Você pode transtorno. considerar Então, que essa desculpem, pessoa gente? não está bem. Se somos singulares enquanto pessoas, por que não o seríamos enquanto com transtorno de borderline, não é? Exatamente. E eles têm pouca tolerância à frustração também. E, às vezes, a imaturidade emocional deles faz com que eles sejam vistos como mau caráter. E não é por aí, ele é uma pessoa que sofre, né? E essa imaturidade emocional dele pode ser comparado com uma criança de 7 anos. Então, agora, é considerado transtorno de personalidade emocionalmente instável. Ah, é isso. Então, não é borderline. Não, sim, é borderline, mas está classificado como transtorno de personalidade emocionalmente instável, porque essa oscilação do humor. E é para os profissionais, porque vamos supor que eu vá à doutora Nadime e ela me coloque nessa categoria, nessa sigla. Eu não vou falar pro meu próximo que eu tenho, né? A pessoa não conta. Isso é uma questão, sabe, que tem, e já teve muitas discussões também, né, sobre o diagnóstico, né? Fala, não fala. O diagnóstico tem uma parte, chega um momento que ele é importante. Veja, agora a gente falou aqui do transtorno bipolar e do border, precisa fazer essa diferenciação, até para encaminhar para o tratamento, né? Até para encaminhar para a medicação. Né? Então, não se automediquem, procurem um médico para ter esse diagnóstico, vão num posto, assim, façam terapia. E o diagnóstico, ele vai te dar essa orientação para o tratamento, mas é só isso. Porque muitas vezes o próprio paciente se rotula e acaba achando assim, eu sou border. Tanto que a gente fala hoje que não é eu sou, é eu estou, porque tem a possibilidade da mudança. Você sabe, Camila, que antes, na década de 80, 90, se achava que o transtorno de personalidade não tinha tratamento e que personalidade não mudava. E agora, a gente está vendo, era assim, então uma pessoa, ela era geniosa, ela ia continuar geniosa o fim da vida. O resto da vida, herdou do pai, herdou da mãe. Isso. Ela não tinha habilidade de se relacionar, então ela ia continuar assim até o fim da vida. Hoje a gente sabe que personalidade é composta de temperamento mais caráter. Sendo temperamento, aqueles traços da família que a gente herda ao nascer. Caráter é aquela coisa que é formada quando a gente nasce e ele vai se desenvolvendo até quando a gente morre. Então, se tem uma coisa que pode ser modificada, existe essa ideia da transitoriedade. Ou seja, nós fomos argila maleável até o fim dos nossos dias, não é? Eu acho que é por aí, sabe? Perfeito. E daqui a pouco, no segundo bloco, continuamos o nosso bate-papo sobre isso com uma pergunta que acho salutar fazê-la. Aquela pessoa que ela se vê vítima do sistema da vida do mundo, ela também pode se rotular de border e não ser, não é? Com certeza. Então, daqui a pouco, gente.